Reunião do Musics hoje com o professor Samuel Pompeu. Samuel, é um prazer recebê-lo aqui e muito obrigada por aceitar o convite e participar, colaborando com o compartilhamento dos seus conteúdos e com a sua pesquisa. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, agora eu vou precisar compartilhar lá, né, Peraí, deixa eu achar aqui primeiro as coisas. Peraí. Eu que agradeço, Cris, obrigado pelo convite. É, Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouquinho, ao menos aqui dessa minha pesquisa, né? E eu acho que daqui a pouco vocês já devem estar vendo agora, certo? A, uma tela, certo, gente? Confere? Sim, Quem puder falar sim para mim que eu não estou vendo mais vocês, por favor. Sim, tá tá aparecendo, aparecendo. tá Tudo certo. ok. Tá, então tá. Cris, as perguntas são no final, certo? Isso. Tá bom. Mas pode ter, se você quiser mudar a estratégia, pode Não, também. é só porque senão eu vou precisar mudar vocês de lugar, porque agora eu não tô vendo vocês. Se for Tá fazer a ok. apresentação. Peraí, gente, Uhum. um minutinho acho mais fácil, porque daí eu consigo ver vocês. Espera só um segundinho, por favor. Garanto que não vai levar nem 6 horas, tá, gente? Enquanto você está mexendo aí, hoje a minha filha escreve assim: Mãe, acabou de ter um terremoto, estamos todos na rua, lá em Faenza. Sensacional, Cris. Era tudo que você queria ouvir, 5,1. né? Era É, tudo que você queria ouvir, né? tudo. 5,1. Falou que balançou parede, caiu panela. Ah, nós. Gente, só um pouquinho, que é aquilo que eu te falei, Cris, é muita tela para pouca pessoa. Engraçado, não Ops. estou mais conseguindo ver vocês. Não, faz assim, ó. Deixa assim, a gente vai direto e depois você tira o PowerPoint e aí a gente conversa. Não precisa ter. Mas é que Pode fazer como você planejou, sem problema. seria interessante. Ah, eu entendi por que que eu não estou vendo vocês. Ah, agora eu vejo. Perdão, pronto, resolvido. E vamos lá. Alguns poucos segundos e já vai dar tudo certo. Pronto. Tchau. Aqui. Vocês vão me ver meio de lado assim, mas eu tô só para eu poder ver vocês, tá? Pronto, a tela apareceu já para vocês aí, certo? Sim. Certo. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre mim, sobre o contexto que está essa pesquisa, né? Para quem não me conhece, eu sou Samuel Pompeu, sou um doutorando em regime de cotutela internacional entre a Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, e a Universidade de Aveiro, em Portugal. E a minha pesquisa ela tem por propósito desenvolver um modelo prático teórico ou modelos práticos teóricos alternativos às praxes performáticas dos músicos, compositores e arranjadores, especialmente no gênero musical brasileiro denominado choro. Para além disso, eu sou professor, né, da Escola Municipal de Música aqui em São Paulo e venho participando como professor convidado em workshops e masterclasses de instituições, tanto aqui no Brasil quanto fora. E para citar algumas, a própria UDESC, onde tenho o prazer de estar aqui novamente, a Universidade AMB Morumbi, o Conservatório lá de Tatuí, Universidade Federal do Maranhão, Festival de Penedo, que se chamava antigamente a Jornada Pedagógica de Músicos de Banda, Escola Superior de Música de Lisboa, a ESMEL, a própria Universidade de Aveiro e o Festival Fiato ao Brasile, que tenho também a grata satisfação de participar junto com o maestro José Gustavo e a professora Cristina, né? Ah, essa palestra que eu vou dar para vocês, ela tem por intenção clarificar um pouco as distinções das praxes que são comumente adotadas no choro tradicional e nisso que eu venho chamando de choro odierno, que seria uma nova tipologia
para as práticas composicionais e performáticas nesta música, que é fundamentada na intersecção de três elementos: a matriz estrutural do choro tradicional, a complexidade epistêmica da música de concerto, de tradição europeia, e a episteme da improvisação. O adjetivo odierno diz respeito ao dia de hoje ou ao tempo recente, de agora, atual. Ele pode ainda significar aquilo que reflete o momento contemporâneo, moderno. Tendo em vista que um novo choro passaria pela destituição de posicionamentos puristas ou tradicionalistas, mediante a realização de experimentos exigidos pelo mundo odierno que fugissem da cultura mainstream, nesta palestra eu pretendo identificar e contrastar as principais características advindas dos conceitos fundamentais do choro e do modelo prático-teórico que está em construção, por meio da análise e confrontação das informações observadas na revisão da literatura e nos processos composicionais performáticos verificados na peça intitulada Dodecafonando, que é de minha própria autoria. Nesta palestra serão apresentadas 4 sessões, que serão enquadramento histórico, revisão da literatura, análise e conclusões. Na sessão Enquadramento Histórico, nós vamos ver uma descrição sobre o choro, a delimitação de suas principais características musicais e os atributos que o definem como gênero musical. Na sessão Revisão da Literatura, eu vou fazer uma descrição da natureza das investigações já realizadas no ambiente aqui definido, ou seja, o choro. Na sessão Análise, serão escrutinadas as ferramentas performático-composicionais propostas por mim nessa praxis alternativa, que é o choro odierno. Por fim, na conclusão, encontra-se uma discussão sobre os entendimentos que foram percebidos neste trabalho. Bom, então vamos lá começar com o enquadramento histórico. O choro é resultado de um processo de amalgamação que envolveu um conjunto de características rítmicas advindas das práticas culturais dos povos da África, com os procedimentos harmônicos, melódicos, formais e com os instrumentos musicais utilizados na música europeia. A consolidação do choro na história da música popular brasileira surgiu da necessidade inconsciente de nacionalização das músicas estrangeiras trazidas para cá não como meras reproduções, mas como música sui generis. As informações a respeito do surgimento do choro apontam os anos de 1870 como data referencial. Também é consensual o nome do primeiro expoente deste gênero musical, que foi o Joaquim Antônio da Silva Calado, professor de flauta da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. É atribuído a ele o estabelecimento daquela que seria a formação tradicional dos grupos de choro, ou seja, um instrumento solista, um violão e um cavaquinho. Cabe aqui destacar que, de acordo com Almeida, todos os instrumentos citados foram introduzidos no ambiente musical brasileiro pelos colonizadores portugueses já no século XVII e, portanto, já eram utilizados na música popular brasileira desde então. Até o início do século XX, o termo choro estava atrelado tão somente à designação da formação instrumental que acabou de ser citada e ao caráter interpretativo dado pelos músicos nativos do Brasil às valsas, polcas, lundus, scotches e outras danças de matriz europeia. Na atualidade, além de caracterizar uma formação instrumental, o termo choro pode ser utilizado para vincular uma peça de repertório a um determinado gênero musical. Pode ainda significar um evento social, por exemplo, a roda de choro. Pode ser interpretado como sinônimo de um tipo específico de música ou instrumentista, designar um gênero musical ou ainda um estilo interpretativo. As performances dos músicos no âmbito daquilo que é considerado choro tradicional são usualmente de alto gabarito e as composições de seu repertório possuem caráter virtuosístico e desafiador. De acordo com Valente, tais características podem ser notadas nos andamentos rápidos frequentemente adotados pelos compositores e ou performers e pela complexidade das melodias em muitas das composições dessa música. Agora, a seguir, nós vamos assistir a performance do meu quinteto, Samuel Pompeu Quinteto, num local aqui de São Paulo, o Jazz B,
que conta com a participação do Dino Barione à guitarra, Gustavo Boni ao contrabaixo, Sidney Ferraz ao piano e Ramon Montagnier à bateria, no qual vocês vão poder observar todos esses elementos que eu falei até esse momento. Bem, nessa apresentação, ela foi feita assim, realmente no formato mais próximo possível do tradicional, não exatamente o tradicional, mas muito próximo, principalmente em relação ao respeito ali das formas e tudo mais, tá? Bom, outro importante caráter notado ainda hoje no ambiente do choro é a importância da oralidade na transmissão do repertório. No início do século XX, a maior parte dos integrantes dos grupos de choro não possuía nenhuma formação musical escolástica. Na maior parte das vezes, a transmissão das informações necessárias à execução dos temas era realizada pelos instrumentistas de sopro, que, à exceção dos demais, frequentemente possuíam formação em escolas de música ou conservatórios. A transmissão das informações necessárias para a execução do repertório nas rodas de choro era e ainda é baseada essencialmente na tradição oral. Esse caráter pode ser observado em expressões utilizadas ainda hoje, por exemplo, quando músicos chorões são convidados para um trabalho e para eles avisarem que o repertório mais usual e sem arranjo, eles dizem, vai rolar um chorinho. Devido à ênfase observada na transmissão oral do repertório neste gênero musical, muitas vezes as partituras são utilizadas pelos compositores de forma bem básica, apenas para o registro de alguns elementos nas suas obras e com poucas estruturações de arranjos. De forma oposta, a linguagem, ou seja, células rítmicas, ornamentações, recursos técnicos, interpretativos, outro relevante tópico do choro, apresenta atributos claramente estruturados. Fabres aponta como uma das principais características idiomáticas do choro tradicional a ausência do swing, que são as colcheias swingadas, a ocorrência de quiálteras, síncopas e alusões à síncopa. Pode-se adicionar a esses traços citados o uso de ornamentos, que são bordaduras, apojaturas, antecipações, de recursos técnicos interpretativos, por exemplo, dinâmicas, rubato, portamentos, glissandos, staccato, de variações melódicas, o uso da escala menor harmônica sobre acordes dominantes, de arpejos maiores descendentes com sexta, dos cromatismos e de frases longas, conferindo ao choro um desenho melódico peculiar. Alguns padrões rítmicos são considerados fundamentais na construção melódica do choro. Por meio de variações e combinações entre si, surgem ideias melódicas autônomas que auxiliam na distinção entre os diferentes gêneros musicais pertencentes ao choro enquanto expressão cultural. Na figura que eu vou exibir agora a seguir, pode-se observar algumas das células rítmicas consideradas estruturais no choro tradicional, bem como algumas das variações e combinações possíveis. Bem, isso daqui é uma tabela, né, que eu retirei
possivelmente acho que foi o Almada, é no trabalho do Almada, lá de 1999, um dos trabalhos, se não é o mais antigo, mas um dos mais antigos que eu encontrei, né, sobre falando de choro. Ele faz esse levantamento dessas células. Todo mundo consegue enxergar? Por favor, me falam sim ou não, porque eu não vejo mais vocês novamente. Consegue. Ah, tá bom. Então, essas células aqui são a que ele considera as que têm a maior ocorrência dentro desse ambiente, né, do choro. E notem que ele, numa primeira parte, tem ali as células em si e depois já as junções, né, as mesclas de células, né? E realmente essas células rítmicas elas são extremamente comuns no choro, então é uma tabela bem interessante para a gente ter acesso. Seguindo aqui, gente, vou falar agora em relação à estrutura formal. As origens da estrutura formal do choro são creditadas às danças de salão europeias, especialmente a polca. O choro tradicional apresenta habitualmente 5 sessões de 16 compassos cada, como nós vimos agora no 1 a 0, similares à forma rondó, contendo um refrão e 2 estrofes, que resultam na forma AA, BB, A, CC, A. Frequentemente, as composições apresentam compassos binários, sendo raros os casos de mudanças de métrica durante o decorrer das composições. Os contrastes são obtidos através de modulações nas seções B e C, usualmente retornando à seção inicial A, que acaba exercendo a função de refrão. Podem ser observadas ainda a presença de introduções, de codas e, de forma menos recorrente, a realização de cadenzas e transições entre as seções. Outro aspecto relevante observado é a presença de propriedades híbridas, que combinam alusões tanto da música popular quanto erudita aos princípios tradicionais do choro. Essa característica pode ser notada especialmente na estruturação harmônica do choro tradicional, que, se valendo de caráteres harmônicos provenientes dos gêneros musicais europeus, por exemplo, novamente, polca, modinha e mazurca, utiliza predominantemente acordes maiores, acordes menores e acordes com quinta diminuta, em geral, somente com o acréscimo da sétima nos acordes de função dominante. A fim de burlar a simplicidade harmônica que eu acabei de descrever, os músicos chorões acabaram desenvolvendo aquela que seria possivelmente uma das maiores marcas do choro, o uso de inversões nos acordes e a intensa movimentação do baixo. A partir de encadeamentos dos acordes invertidos, a linha do baixo apresentada pelo violão de 7 cordas nos grupos de choro desenvolveu-se ao ponto de apresentar claros contornos melódicos, estendendo-se até a região médio-aguda do instrumento. Apresentando elementos característicos das melodias de choro, a constante e expressiva linha de baixo recebeu a carinhosa denominação baixaria, que é bem conhecida realmente. Por volta de 1930, passou a ser observado nas praxes do choro a introdução de procedimentos e sonoridades relacionadas ao jazz estadunidense. Se acredita ao Alfredo da Rocha Viana Filho, muito conhecido como Pixinguinha, a introdução de modificações em aspectos harmônicos, melódicos, rítmicos, timbrísticos, métricos e formais. Para além disso, o Pixinguinha introduz no território do choro composições baseadas apenas em 2 sessões, o que era uma coisa totalmente inédita naquela altura. Acrescidas de introdução e coda, essa forma estrutural do choro, supostamente influenciado pelas estruturas formais do jazz, seria utilizada com maior frequência somente a partir da década de 1950. Diante disso, alguns autores começaram a propor diferentes tipologias às tais praxes, por exemplo, choro moderno, choro contemporâneo ou ainda neo-choro e choro de concerto. A fim de facilitar o entendimento dos conceitos abordados nessa palestra, eu vou adotar o termo choro moderno como designação para todos os termos que eu acabei de citar. Relembrando que foram choro contemporâneo ou ainda neo-choro, choro de concerto e choro fusão. Cabe destacar que até os dias atuais, mesmo performances ou criações consideradas inovadoras se mantêm atreladas de alguma maneira às estruturas do choro tradicional. A forma rondó
é considerado um elemento unificador e estruturante entre obras tidas como mais inovadoras, seria um dos elementos onipresentes no choro, sendo realizada na maioria das vezes apenas com pequenas variações. Alguns pesquisadores, de fato, atribuem à forma rondó a responsabilidade de caracterização de uma composição enquanto choro. Para além das alterações estruturais observadas, o choro moderno passou a fazer uso de sonoridades situadas acima da sétima dos acordes, ou seja, de nonas, décimas primeiras e décimas terceiras. Foram incorporados ainda acordes de sexta napolitana, bem como as dominantes substitutas, também chamadas de subquintos, muito utilizadas na música popular em finais de frases ou seções. Todavia, a incorporação das modificações que eu acabei de dizer não deveriam implicar em nenhum tipo de descaracterização ao choro tradicional. Especialmente no âmbito do vocabulário harmônico, tais apropriações e elementos são muitas vezes combatidas vigorosamente por posicionamentos mais tradicionalistas do choro. Outras duas importantes características tornam-se visíveis a partir da incorporação de elementos harmônicos do jazz ao choro moderno: o uso de acordes em sua posição fundamental e o uso de encadeamentos harmônicos com progressão de subdominante relativa para dominante, também chamada de 2/5. Fabres esclarece que o uso dos acordes em posição fundamental se tornou necessário para que houvesse o perfeito entendimento e reconhecimento das novas extensões harmônicas utilizadas no choro. Notamos assim, então, uma tendência, a partir da segunda metade do século XX, à incorporação de elementos advindos de outros gêneros musicais, especialmente do jazz. Deste modo, seria esperado que a improvisação, uma das mais relevantes características do jazz, fizesse parte do conjunto de características anexadas às praxes do chamado choro moderno. Porém, ao contrário do que se pode imaginar, a improvisação não foi propriamente uma prática do jazz incorporada pelo choro. A improvisação, também está presente no choro tradicional desde os seus primórdios, sendo realizada com propósitos e de maneiras substancialmente diferentes. De acordo com Almeida, a improvisação no choro tradicional, bem como no choro moderno, se aproximaria de um conceito de variação melódica, que propiciaria o enriquecimento da melodia com variados recursos de ornamentação, sem com isso promover sua total descaracterização. Almeida lembra ainda que essa realização da improvisação diverge daquela observada no jazz, na qual o instrumentista muitas vezes se liberta totalmente das características temáticas da música que está sendo realizada. Edinha Diniz complementa afirmando que a improvisação no choro seria justamente uma maneira improvisada ou mesmo chorosa de tocar polca, valsa, scotch, tango, habaneira e outras coisas. Realizada por meio de desafios e com uma intenção jocosa, a improvisação no choro tem intrínseca ligação com o caráter desafiador do gênero, cujo objetivo principal era testar a excelência dos músicos chorões. Com base em todos os pontos que eu acabei de levantar e expor para vocês até aqui, então é possível fazer a seguinte sugestão a respeito de quais seriam as principais características do choro tradicional. Em relação ao choro tradicional, as principais características são, número 1, aprendizado e transmissão do repertório baseado na tradição oral. Número 2, pouco ou quase nenhum interesse por variações harmônicas e pela estruturação de arranjos. 3, manutenção até os dias atuais da formação básica dos grupos de choro, creditada a Joaquim Calado no século XIX, ou seja, um instrumento solista, 2 violões e um cavaquinho. 4. Uso predominante de compasso binário e tratamento contrapontístico peculiar entre a melodia e a linha do baixo. 5. Improvisação com caráter de variação, por meio de recursos de ornamentação melódica e sem descaracterização da melodia. 6. Subordinação à estrutura da forma rondó, como elemento convergente e unificador dos caráteres inovadores nas obras. 7. Uso de quiálteras, síncopas e alusões à síncopa. 8. Expectativa de performances de alto gabarito e virtuosismo dos instrumentistas ligados a esse gênero musical. 9.
Uso de variações melódicas da escala menor harmônica sobre acordes dominantes, de arpejos maiores descendentes com sexta, de cromatismos e de frases longas. 10. Uso de inversões dos acordes e intensa movimentação do baixo. E, finalmente, 11. 11ª principal característica do choro tradicional, uso de padrões rítmicos considerados fundamentais para a construção melódica no choro. Naquele que eu denominei como choro moderno, foi verificada a introdução dos seguintes procedimentos às performances. Número 1. Uso de introduções, de codas e, de forma menos recorrente, a realização de cadências e transições entre as sessões. 2. Uso de tensões. Tem um microfone aberto aí, gente. Uso de tensões situadas acima da sétima dos acordes, ou seja, nonas, 11ª e 13ª. 3. Utilização de acordes de sexta napolitana e de dominantes substitutas, os subquintos. 4. Uso de acordes em sua posição fundamental. E, finalmente, 5. Utilização do encadeamento harmônico com progressão de subdominante relativa para a dominante, o 2-5. Fabris relata que, dentre as 16 características listadas, apenas 5 não estão atreladas às práticas do choro desde os seus primórdios, revelando, então, uma contínua preservação e, de certa forma, inflexibilização dos postulados presentes nesse gênero musical desde o século XIX. Esse caráter foi observado também na análise da literatura realizada até o presente momento e que será exposta a seguir no tópico Revisão da Literatura. Só beber uma aguinha aqui, gente, rapidinho. Tudo bem até aí, gente? Maravilha, Sim. Samuel. Tá bom. Então tá, então vamos lá, seguimos. A revisão da literatura demonstra que, atualmente, os estudos acerca do choro concentram-se no entendimento do passado desta música, visando estruturar e delimitar principalmente as peculiaridades pertinentes às performances já realizadas nesse meio musical, por meio de análises de dados histórico-musicais. Nesta palestra, a janela temporal dos trabalhos analisados foi delimitada entre os anos de 1985 a 2020. Porém, eu tenho que ressaltar que o conteúdo aqui apresentado faz parte de uma pesquisa ainda em andamento e, obviamente, eu vou fazer uma atualização dessa revisão da literatura até a entrega da versão final da minha tese. A partir da palavra-chave choro, utilizada no motor de busca Google Scholar, foram escrutinados artigos, anais de congressos e simpósios, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros. As buscas realizadas nestes termos resultaram em 60 trabalhos ligados ao tema choro, aqui organizados de acordo com a quantidade de produções localizadas nas seguintes áreas: musicologia, etnomusicologia e performance. Para os fins propostos desta palestra, que é identificar e contrastar os principais caráteres advindos do choro tradicional e do modelo prático-teórico denominado choro odierno, serão expostos a seguir apenas os trabalhos que continham conexão com práticas performativas e que buscaram demonstrar possíveis processos de modernização no choro. Assim, foram localizados trabalhos que apresentaram, organizaram, definiram e classificaram os elementos musicais e as praxes que moldariam o choro enquanto gênero musical. Em outras frentes, verificou-se quais características permeariam as performances dos músicos chorões alinhados às práticas denominadas tradicionais, contemporâneas, neo e de concerto, todas consideradas tentativas, claro, com exceção da tradicional, tentativas de renovação para a performance do choro. Finalmente, outras pesquisas ligadas à pedagogia na música escrutinaram o papel das práticas orais e escritas no aprendizado e na transmissão desta música, tal como as possíveis influências da prática da improvisação no aprendizado do choro. Uma vez exposto o caráter das pesquisas realizadas neste campo, e tendo em vista a proposição que eu acabei de dizer que eu pretendo com esse trabalho, a seguir será apresentado um exemplo deste paradigma optativo, realizado por meio da combinação dos conceitos fundamentais do choro
supramencionados e do acréscimo de características musicais advindas de outras esferas musicais. Bom, agora eu vou passar a falar então de forma mais direta do processo criativo, né, dessa nova tipologia de choro que eu estou tentando desenvolver. A composição e arranjo que assistiremos a seguir é o resultado da articulação das 3 dimensões que fundamentam o choro de Erno: a episteme da improvisação do jazz, a complexidade epistemológica da música de concerto ocidental e a matriz estrutural do choro. Durante essa performance, serão apontadas as ocorrências das confluências de cada uma dessas dimensões em Dodecafonando, que contou com Dino Barioni, mais uma vez a guitarra, Paulinho Vicente a bateria, mais uma vez Gustavo Boni ao contrabaixo e também, mais uma vez, Sidney Ferraz ao piano. Então, vamos a Dodecafonando.
Bem, esse foi o Dodecafonando e vamos lá às conclusões preliminares. Motivado pela percepção de manutenção e inflexibilidade dos postulados presentes no choro, um gênero musical brasileiro, oriundo da mescla de peculiaridades advindas das culturas dos povos africanos com as práticas musicais e religiosas dos povos europeus que surge no século XIX, esta palestra tenciona identificar procedimentos performáticos composicionais que poderiam levar o choro a algo novo. Essa intenção apoia-se na constatação do uso de denominações derivadas de outros gêneros musicais, por exemplo, choro moderno, choro contemporâneo, neo-choro, choro de concerto, choro híbrido ou choro fusão, que buscariam delinear as práticas odiernas desse gênero musical. Presume-se, assim, que em sua praxis atual seria possível a identificação de inúmeros procedimentos e características correlacionadas aos termos citados. Porém, a análise da revisão da literatura do choro, exposta nesse trabalho, contradiz de maneira patente esta afirmação, especialmente quando subordina a prática e a performance deste gênero musical a uma série de características ou procedimentos que, em alguns casos, são seculares e que foram apresentados na seção Enquadramento Histórico. A conjuntura de fatos aqui descrita revela a existência de um paradoxo, no qual se procura vincular a prática atual do choro a movimentos renovadores, moderno, contemporâneo, neo, de concerto, híbrido ou fusão, porém, utilizando-se de ferramentas ou características tradicionais. Uma possível solução para tal incongruência seria a realização da praxis denominada choro odierno, na qual ocorreriam experimentações por meio de mesclas ou combinações de elementos do passado, que seria o tradicional, e de forças renovadoras. Pautada por uma postura crítica frente aos entendimentos convencionais ou ao senso comum da arte, a praxis aqui proposta promoveria uma convivência sincrônica entre o tradicional e o moderno, entre as práticas assentes nas experiências vivenciadas pelos performers, muitas vezes em ambientes musicais distintos ao choro, e os paradigmas imputados à tradição desta música. Essa ação não deve ser subentendida como perda de tradição ou de autenticidade, mas sim como um estímulo à concepção de algo que, de alguma maneira, apresente-se inovador. A fim de exemplificar essa proposta, realizou-se a análise da peça intitulada Dodecafonando em busca de elementos que corroborassem as ações do choro odierno. A primeira contestação aos paradigmas do choro, supracitados no enquadramento histórico, diz respeito à ordenação formal do arranjo, que em Dodecafonando apresenta uma construção atípica, indicando uma não subordinação à estrutura da forma rondó. Essa composição contém 3 seções introdutórias de caráter improvisatório, 3 seções principais, 2 seções transitórias, que também podemos chamar de bridges, 3 seções dedicadas exclusivamente à improvisação e à coda. Apesar desta insubordinação, é possível perceber uma menção à estrutura formal tradicional do choro, a forma rondó, por meio das 3 seções principais e características totalmente distintas entre si. Dodecafonando utiliza-se de formas métricas de compassos alheias àquelas tradicionalmente utilizadas nesse gênero musical. Foram observadas a presença de seções com 10, 12, 14, 16 e 20 compassos, o que indica novamente uma insubordinação da composição às formas comumente utilizadas no choro tradicional, ou seja, seção de 16 compassos. Foram notadas também a presença de seções transitórias, as bridges, como eu acabei de dizer, a utilização de técnicas provenientes das fugas, como recurso para aumento de estrutura formal na primeira seção de improvisação, e o uso de padrões rítmicos não usuais, tal qual o 7x4, 4 presente na terceira seção de improvisos. Isto posto, sob a ótica de sua estrutura formal, Dodecafonando apresenta um nítido caráter híbrido ou de fusão, advindo da mescla de características pertinentes ao choro, tais como o uso de introduções, codas e transições entre as seções, estas últimas de uso menos recorrente. Há elementos considerados alheios a este contexto musical, por exemplo, a realização de livre improvisação em introduções,
aumento ou diminuição formal e uso de compassos não binários. À vista disso, pode-se dizer que, em relação à estrutura formal, dodecafonando contrapõe-se a 3 paradigmas imputados às variantes do choro supracitadas, a saber, 1. Falta de interesse pela estruturação de arranjos. 2. Uso de estrutura da forma rondó como elemento convergente e unificador. E 3. Uso predominante de compasso binário. Antes de iniciar a análise da estruturação harmônica desta peça, tenho que ressaltar ainda a adoção de uma formação instrumental advinda do jazz, composta por saxofone barítono e soprano, guitarra, piano, contrabaixo acústico e bateria. Esse fato imputa à obra um caráter que confronta mais um dos paradigmas do choro tradicional, ou seja, a manutenção até os dias atuais da formação básica dos grupos de choro, a saber, um instrumento solista, 2 violões e um cavaquinho. No tocante à construção harmônica, dodecafonando também apresenta uma estrutura alheia ao choro tradicional e às suas variantes. O emprego do procedimento composicional, conhecido por dodecafonismo, advindo da música contemporânea, aliado à técnica denominada modalismo, advinda do jazz, propiciou à composição uma ambientação harmônica diferenciada de caráter atonal modal. Foram observadas também a ocorrência de alternância de densidade harmônica realizada por meio da utilização de ferramenta de aumento ou diminuição melódica proveniente da música clássica, porém, aqui empregada dentro do contexto harmônico da obra nas sessões A e na primeira sessão de improvisos. Novamente, foram notadas mesclas de características não usuais, utilização de estrutura harmônica atonal modal, a caráteres comumente imputados ao choro, tal qual a realização de inversões dos acordes por meio da baixaria, uso de tensões acima da sétima dos acordes, acordes em posição fundamental, além da utilização de dominantes substitutas. Assim sendo, pode-se afirmar que, sobre o ponto de vista da estruturação harmônica, eu me oponho a mais 2 paradigmas imputados ao choro. 1. Pouco ou quase nenhum interesse por variações harmônicas. E 2. Uso de encadeamentos harmônicos, ou mesmo harmonias de baixa complexidade. A realização da improvisação indica mais uma possível quebra de paradigma. Como eu disse antes, no choro, a improvisação usualmente possui um caráter de variação, sendo habitualmente realizada a partir de recursos de ornamentação melódica, porém, sem descaracterização da melodia. Em dodecafonando foram observadas, para além de improvisos realizados de forma livre e por vezes coletiva, sessões integralmente dedicadas à improvisação. Tal constatação indica novamente a presença de caráteres advindos de outros gêneros musicais, nesse caso especialmente do free jazz, e confronta o paradigma supraindicado. Faz-se necessário enfatizar que não foram observadas na revisão da literatura referências à realização de sessões exclusivamente dedicadas ao improviso, fato este que acaba por conferir no tocante à improvisação um caráter inovador à obra. Em referência à estruturação melódica, verificou-se na composição contextos nos quais características tradicionais interagiram com elementos inovadores. Essa conjuntura foi notada pela presença das células rítmicas básicas, consideradas fundamentais para a construção do choro, como a gente viu, nas concepções melódicas e rítmica da composição, bem como pela presença de variações melódicas e frases longas. Porém, em dodecafonando, essas características adquirem novas formas por intermédio de sua amálgama a ferramentas provenientes de gêneros musicais distintos, por exemplo, do jazz, através do BG ou background, da música clássica, através do baixo ostinato, aumento ou diminuição melódica, imitação, inversão e movimentos contrários, ou da música contemporânea, no caso aqui o pontilhismo. A convergência de referências pôde ser ainda observada na constante inversão dos acordes, bem como na presença de intensa movimentação e no caráter melódico das linhas de baixo. Baseado nos conceitos provenientes de todos os fenômenos antes citados, pode-se concluir que o choro odierno seria uma prática performática na qual valores anteriores, o tradicional, e forças renovadoras, o moderno, conviveriam sincronicamente,
pautados por uma postura crítica frente aos entendimentos convencionais ou ao senso comum da arte. Respeitando as tradições e a flexibilização das suas performances, músicos, sejam intérpretes, compositores ou arranjadores, alcançariam alternativas conceituais que estimulariam novas reflexões, novas experimentações e novos processos criativos, a partir de mudanças na elaboração e na execução musical do choro. Tal qual se pretende demonstrar nesse trabalho, as experimentações provenientes da mescla ou da combinação de elementos do presente com elementos do passado não precisam ser subentendidas como perda de tradições ou de autenticidade, mas sim como a criação de algo que, de alguma maneira, deveria ser considerado novo. Respeitando as tradições e a flexibilização das suas performances, intérpretes, compositores ou arranjadores alcançariam alternativas conceituais que estimulariam novas reflexões, novas experimentações e novos processos criativos, a partir de mudanças na elaboração e na execução musical do choro. Bem, gente, com isso eu encerro aqui essa palestra, agradecendo muito, muito, muito a queridíssima e minha referência, a professora Cristina Emboaba, e ao grupo de pesquisa em música, cultura e sociedade, que o Musics, por abrirem esse espaço. Eu espero que tenha acrescentado algo, né, nas respectivas pesquisas, né, de todos os pesquisadores e futuros pesquisadores que estão aqui. E meu muito obrigado. E eu acho que agora vamos à sessão de perguntas, né? Coloquei aqui as referências, gente, mas basicamente, não a peça em si, mas tudo que foi apresentado aqui está num artigo meu que foi publicado em 2020, tá? Então tem aqui as referências, depois quem se interessar consegue ter acesso a todas elas, né? Nesse artigo, ok? Então é isso, gente. Maravilha, Samuel, muito obrigada. Puxa vida, que bacana. E então acho que agora fica liberado para perguntas, né? E, por favor, façam uso da palavra. Pode levantar a mãozinha ou simplesmente já tomar a iniciativa. Parabéns, Samuel, pela peça, viu? Muito legal. Obrigado, Cris. Luiz Sérgio, Cadê a minha imagem aqui? Bom dia, boa tarde, pessoal. Boa Para tarde. variar, né, eu sou o primeiro a perturbar. Então, adorei a palestra, Samuel. Nossa, eu fico. Tenho o meu trabalho envolve o piano brasileiro, né, o piano na música instrumental, e eu sempre vejo principais referências dos pianistas, como César Camargo, como Lécio de Freitas, tem vários. Eles sempre falam assim: não, se não beber na fonte do choro, a gente não toca música instrumental brasileira. É isso mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, essa importância do choro na música instrumental brasileira, e como é que que eu estava olhando o seu site, depois do seu vídeo também, que você, como saxofonista, né, o saxofone não era muito popular no choro, eu estou errado? Como é que você entrou nessa vibe tocando saxofone, né? Essa é a segunda questão. E a terceira questão é que você também tem uma circulada pela Europa, Portugal, Itália, que eu andei olhando ali no seu site. Há muito movimento do choro lá, como choro ou como música instrumental brasileira. Como é que você... Nossa, acho que eu exagerei. Como é que você... Não, mas vamos lá, vou pedir só para você me relembrar os tópicos, aí nós vamos falando, anota aí, não esquece, nós vamos falando um por um. Eu Primeiro vou falando começar pela da questão questão do do choro para choro. a música instrumental brasileira. Isso aí. Assim, ó, obrigado, muito obrigado pela sua gentileza, obrigado pelas suas palavras. Não esqueça os três tópicos, só me lembra, tá, por favor. Assim, para mim, eu costumo dizer que, na minha opinião, claro, isso daqui é uma opinião pessoal, que depois precisaria de um embasamento, de um estudo, enfim, né? Mas, para mim, o choro é a primeira música de fato genuinamente brasileira. Para mim, né? Porque se a gente pega tudo que foi feito antes, de certa forma, a gente apenas reproduzia, né, contextos, o contexto barroco, depois o contexto, né, aquilo que acontecia na Europa.
era muito comum. Não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros lugares, né? Mas da mesma forma que nos Estados Unidos, dessa junção, né, da música europeia com a cultura, né, dos povos escravizados que para cá foram trazidos e para lá foram levados, tudo isso sendo juntado num ambiente externo aos respectivos ambientes originais, resultou numa música totalmente original, né? O jazz é a maior, para minha opinião, também é a maior contribuição estadunidense do século XX na cultura, né? E para mim o choro é a mesma coisa aqui no Brasil, né? Surge algo totalmente novo. Então, assim, a importância do choro para mim é simplesmente essa. Eu a considero a primeira música genuinamente brasileira, assim como o jazz é a primeira música genuinamente estadunidense, no meu ponto de vista. Aí vamos já em direção à segunda questão, né? Que eu acabei de lembrar e eu acabei de esquecer, né, gente? Que tá Saxofone. complicado. A gente está Ao pensando saxofone. Então, isso. essa é uma questão que o saxofone ele não é assim tão um patinho feio fora né, um patinho feio dentro do choro. Porque o próprio Pixinguinha introduz o saxofone no choro, né? Uh, existem muitas variantes, né, do porquê que ele começou a tocar saxofone. Infelizmente, a mais triste delas é porque diz respeito à questão de limitações físicas que ele passou a ter por conta do consumo de álcool, né? Ele começou a tremer e não conseguia mais tocar, né, a flauta da forma como ele tocava. Porque outra coisa que não aparece nesse texto aqui, mas é um consenso no meio do choro, é que, por exemplo, o Joaquim Calado, Patápio Silva, todos esses caras, eles eram virtuosos no instrumento deles. Por um acaso, ali na primeira leva, a maior parte eram flautistas, né? Mas eles eram, assim, virtuosos mesmo, que não deviam nada a ninguém, né? Tem um livro muito bom, que é um livro conta a história de um flautista belga, eu acho, que foi trazido por Dom Pedro para cá, né? E foi, de fato, o primeiro professor lá da Academia Real, né, de Música no Rio, e que os dois, tipo, Joaquim Calado e ele, tinham uma admiração gigantesca. Um era tão fabuloso quanto o outro, enfim. Então, Pixinguinha, percebendo que não conseguiria tocar flauta mais dessa forma, ele começa a usar o saxofone e não há muita dúvida a respeito disso, por conta da influência que ele sofreu nas turnês internacionais dele. Quando ele volta, um dado que apareceu num capítulo de livro que eu escrevi, que vai ser publicado acho que agora pela Unesp, que é o Jazz no Brasil, tem um dado que os chorões eles escondem um pouco esse negócio aí, ou totalmente. Que uma pesquisadora lá da Federal do Paraná, ela estava pesquisando as jazz bands no interior do Paraná, no começo do século passado, e ela se depara com uma informação lá que Pixinguinha, quando volta, acho que da segunda turnê dele lá da França, ele não só adota os instrumentos, ele muda o nome do grupo, os Oito Batutas, para Oito Batutas Jazz Band. Né? Essa é uma informação que não circula muito no meio do choro aí. Então, assim, ele era um cara totalmente aberto às influências e, para mim, é por isso que ele introduz o saxofone no choro e que depois foi ganhando espaço. Vieram outros, Luiz Americano, enfim, Cachimbinho, o próprio Paulo Moura e por aí vai, que tocando saxofone já. O terceiro tópico era, me ajuda, por favor. Era o choro da Europa. Ah, o choro. Então, o choro, ele sofreu sofreu não, né? Ele passou e passa até hoje, podemos dizer dessa forma, por uma espécie de diáspora. Ele está espalhado no mundo todo. Nós temos rodas de choro, inclusive algumas extremamente respeitadas, na Itália, na própria Itália, em Portugal, no Japão, Austrália, Portugal, em muitos lugares. O choro tem, não é que ele é conhecido, ele tem rodas de choro. As pessoas se reúnem de forma corriqueira, né, recorrente, e tocam. Só que a grande questão é que na maior parte das vezes a performance que se faz é sempre atrelada ao choro tradicional.
tá? É sempre coisa bem tradicional de roda de choro. Inclusive, nem partituras são bem-vindas, para ter uma ideia, tá? É bem tradicionalista mesmo, mas tem no mundo inteiro. Nossa, que bom. Eu já tinha visto só de Londres e de Paris, como o Clube do Choro. Nem Portugal eu sabia que tinha, não Clube do sabia. Choro de Paris, exatamente. Tem uma Portugal é escola nova. de choro em Paris, né? Bem lembrado, bem É, lembrado, bem lembrado. exatamente. Mas que bom, nossa, eu fiquei impressionado com a performance do grupo. Se você Obrigado. podia passar por aqui, por Curitiba, porque eu não estou em Florianópolis, eu estou em Curitiba, Aham. tá? Conta aí pra gente, bota lá no teu site para a gente Eu poder tô, ver. eu tô, eu tô tentando, mas tá difícil de conseguir para Curitiba, mas eu tô tentando. Tá bom, vamos torcer. Vamos torcer. Obrigado, obrigado pela palestra, maravilhosa. Imagina, eu que agradeço. Obrigadão. Imagina. A Carol colocou ali no chat, se você teria mais referências de compositores e compositoras desse movimento composicional do choro moderno ou contemporâneo. Então, gente, assim que fique bem claro, tá? Eu vou tentar abrir meu chat aqui. Ah, pronto, abri. É preciso ficar claro, e isso aparece num segundo artigo que eu publiquei, justamente na revista da Tulha, Cris, que eu não sou o único, tá, gente? Não é assim. O que acontece é que, na maior parte dos casos que eu ouvi, que eu já conhecia, né, é aquela coisa, as pessoas querem inovar, mas elas inovam sempre quase sem sair do tradicional, tá? Então, não tem nada, por exemplo, de alteração de forma, de instrumentação. Pequenas coisas foram feitas, então acrescentou-se o contrabaixo, e sabe? São sempre coisas assim, é o que eu tento dizer ali no artigo e é o que aparece na revisão da literatura. A inovação é bem-vinda desde que não mude o choro. E aí a gente começa a perceber ali, como eu disse, os paradoxos, né? Pixinguinha foi um cara que rompeu, que quebrou paradigmas, muitas vezes, né? Muitas vezes. E isso não é, de novo, não tem invenção de roda, é só ler, né, o que ele fez, o que já foi levantado. Então, assim, mas tem uma pessoa que é um rapaz lá de Juiz de Fora, que se chama Caetano Brasil, que quem me falou sobre ele foi um aluno meu da escola municipal, que virou e falou assim: professor, esses dias eu ouvi um cara que faz choro igualzinho você. Eu falei, como assim? E fui correndo para ouvir. E é verdade, só que ele chama de choro livre. E até a gente se conversou, a gente agora direto, a gente está em contato. E até ele virou e falou assim: Samuel, mas o seu disco é anterior ao meu, né? Mas curiosamente a gente teve essa mesma percepção, né, de como abordar o choro e tentar ir um pouco além ali, né, dessas mudanças, quebrar um pouco mais os paradigmas mesmo, né? Não que isso seja feito de forma intencional, eu acho que é só a forma como a gente sempre ouviu o choro por conta daquilo que nos influenciou enquanto músicos, ok? Então, Caetano Brasil, ouçam, vale a pena também. Ah, Maravilha. escuta, posso perguntar uma coisa? Aqui é o Fia. Sim, Fia, vai Pois lá. não? Eu não achei aqui a mãozinha, então eu resolvi intervir aqui. Bom, primeiro, Samuel, maravilhoso. Nossa, que Obrigado. exemplo de palestra, assim. A gente fica até envergonhado de fazer uma palestra depois da sua, porque, assim, Imagina, Fausto, que é realmente, isso. e inclusive, assim, destacando, né, que é aquilo que já foi falado, que, né, assim, alto nível das performances, maravilhoso, assim, você tem que, esse trabalho tem que chegar, assim, aos mais altos patamares, né? Mas e eu também queria ressaltar que, quer dizer, em nenhum momento, né, você falou de pesquisa artística, né, desse seu trabalho como pesquisa artística, mas eu vejo nele um exemplo assim
muito acabado, muito lapidado, né, do que seria uma pesquisa artística, porque exatamente congrega vamos dizer, esses elementos, né, de um produto, uma performance, uma composição e a pesquisa sobre aquilo que você está fazendo. Eu posso dizer que é bem difícil fazer isso que você fez, quer dizer, chegar nesse diálogo, assim, de você falar sobre aquilo que você está fazendo, né? Uhum. É bem difícil porque, assim, muitas coisas que o músico faz, né, que o artista produz, você não tem necessariamente consciência disso, né? Parece que assim, todo esse processo de análise que você teve que fazer para chegar à sua tese te dá assim uma lucidez dessa sua trajetória, né? Mas passando agora para uma outra parte dessa parte de elogios, né? E eu vou agora para a parte de pergunta. Então, você me Claro. desculpe se eu faço muitas perguntas, porque como a sua palestra foi muito boa, então me desperta muitas perguntas, né? Uma Claro. palestra ruim, a gente não tem nenhuma pergunta para fazer. Então, a primeira pergunta é em relação à questão de matrizes rítmicas. A gente teve recentemente aqui no Desk o Mário Sevi falando sobre o livro dele, o Vocabulário do Choro, né? E ele é uma pessoa como você também, né? Assim, uma pessoa da prática que foi para a academia e tal e fez esse trabalho maravilhoso dele, né? E ele falou logo no início da palestra que um vamos dizer, dos livros principais, né, para ele fazer academicamente aquele, botar na pesquisa, quer dizer, transformar aquela prática dele com o choro em temas, vamos dizer, pesquisáveis, né, através de literatura, referencial bibliográfica, etc. Ele citou o livro do Sandrone, né? E principalmente o primeiro capítulo lá dos paradigmas musicais, né? No qual o Sandrone, vamos dizer, ah, acrescenta um novo patamar de entendimento da rítmica do samba, né, e do choro, a partir de conceitos da etnomusicologia, né, de etnomusicólogos como o Gerard Kubik, o outro franco israelense Simha Aron, né, que escreveram na década de 80 a questão da importância das timelines, das claves, né, para a música, para a musicalidade, vamos dizer assim, africana, né? E o Sandrone, então, baseando-se nesses autores e outros também, como Tiago de Oliveira Pinto, outros brasileiros, né? Ah, ah, ele acrescenta um novo patamar de entendimento desses parâmetros rítmicos através da clave ou do timeline, como se fala em inglês, né? E dizendo então que o conceito de síncopa, né, estaria assim em termos da música do samba e do choro, consequentemente, vamos, assim, seria um conceito enviesado, né, de entender essa rítmica a partir de uma episteme europeia, né, uma episteme de tactos, de você, então a síncope seria o desvio do tacto, né, e ele bota ali um novo conceito a partir de uma episteme africanista, de que não seria mais um desvio, mas seria uma confirmação dessa imparidade da clave, né? Então, por isso que, assim, aquela definição que vem desde Mário de Andrade, né, de síncopa tipicamente brasileira, seria
uma definição datada por esse olhar colonialista e europeu, né? Então, apesar de ter sido o Mário de Andrade que tenha falado isso, mas ele como um intelectual da década de 20 e 30, ele não poderia falar diferentemente, né? Então eu pergunto para você, assim, você, assim como o Mário Servi colocou, você acha que realmente é importante esses novos paradigmas que o Sandrone traz, né, para entendimento disso que a gente chama de rítmica brasileira, ou assim, dessa, vamos dizer, desse amálgama de musicologias, né, que acontece no território brasileiro. Você vê isso como uma questão determinante ou não? Porque eu vejo assim, por exemplo, quando você mostrou lá as células rítmicas a partir do Almada, né? Que ele põe ali uma visão, vamos dizer, divisiva do ritmo, né? Então, todas as células são feitas a partir de um compasso 2/4, uma divisão da pulsação, vamos dizer, elementar, né? Mas isso visto do ponto de vista, vamos dizer, africanista, seria diferente. Aquilo não seria um compasso 2/4, mesmo porque você nem tem o, o conceito de compasso seria, vamos dizer, seria um casaco que veste mal aquela música, quer dizer, não existe compasso. E não existe binário nem ternário, quer dizer, existe uma, uma, vamos dizer, uma pulsação irregular que pode ser medida em métricas binárias e ternárias, mas que ela obedece, vamos dizer, uma clave, né, um timeline, uma, um- uma batida, né, como se fala, que vem vamos dizer, que reproduz também que vai ser, vamos dizer, corporalizado numa dança, né? Desculpa se eu estou me alongando tanto assim, mas tudo isso é uma pergunta, é só para perguntar, assim, que importância você vê nisso, nessa teoria que o Sandrone tão bem trouxe para a gente ainda nos anos 2000. Tá. Obrigado pela pergunta, professor. E assim, eu vou só relembrar aqui que uma coisa que a gente, especialmente lá em Portugal, né, eles falam muito, nós somos futuros pesquisadores, né? A gente também está em formação, né? E assim, eu acho que a principal coisa que você traz na sua pergunta aqui é justamente o que mais diferencia a minha pesquisa de qualquer outra pesquisa musicológica ou de etnomusicologia e tudo mais, né? Por exemplo, eu ainda não tive tempo e possivelmente não vou usar na minha tese qualquer coisa que venha, por exemplo, do Sandrone. Por quê, professor? Porque uma das coisas que eu mais precisei tomar cuidado, porque nós, especialmente, talvez aqui no Brasil ainda, não no Brasil, no mundo, né? A pesquisa artística, né, ou a investigação artística, como eles chamam lá em Portugal, é uma área muito jovem, se a gente pensa em quanto tempo já se faz pesquisa musicológica, ou um pouco mais recentemente, mas não tanto da etnomusicologia. E um maior cuidado que a gente precisou ter é que nada no meu trabalho fosse feito sob um ponto de vista musicológico. Então, por exemplo, não vai ter. Nesse artigo que eu usei para referência dessa palestra, eu fiz uma análise muito musicológica, né? Os padrões, né? O padrão mais comumente usado de análise, blá, 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 musicológica. E se eu faço isso, professor, eu imediatamente estou me distanciando do que é o cerne da investigação artística, que é não falar do passado e principalmente falar do futuro, né? É eu pegar
toda a minha experiência corporificada, você falou um termo que é extremamente importante, que é a corporização, né? Eu pegar tudo que eu vivenciei, tudo que eu, né, passei como músico e ignorar para onde isso pode estar me levando e simplesmente ficar olhando, analisando o que já passou, né? Até quando eu publiquei o segundo lá, artigo, né, que a gente tem que publicar por conta aqui da Unesp, né, antes de qualificar, eu lembro que veio do revisor uma crítica muito contundente, falando que o que eu estava fazendo era uma revisão, uma mera revisão, e que, portanto, era até uma certa empáfia minha eu achar que eu estava propondo algo novo, porque todo mundo já fazia isso, enfim, e que eu deveria me resumir a fazer uma mera análise de uma obra que seria mais uma obra calcada em tantas outras coisas. E aí eu até precisei, se você me permite, até, né, a Cris falou, né, de falar qualquer coisa a respeito da investigação artística, e eu tive que fazer uma definição nesse artigo para ajudar um pouco a entender o ponto de vista que eu estava enquadrado ali. Se você me permitisse que eu lesse, por favor. Então, né, eu falo lá que como minha pesquisa está enquadrada, né, na performance, né, enquanto criação, investigação e criação artística, que se fazia necessário uma breve contextualização acerca das características que diferenciam, né, os trabalhos elaborados sob o domínio, o meu trabalho daqueles que são elaborados sob o domínio da musicologia. Se por um lado a musicologia é reconhecida, agora eu vou ler como está aqui, tá, professor? Se por um lado a musicologia é reconhecida como a essência que estuda os fenômenos relacionados à música, considerada uma disciplina humanística ligada à sociologia, à antropologia e aos estudos sociais, uma ramificação da historiografia, uma disciplina que se concentra principalmente na teoria musical e no estudo das obras musicais, com foco na apuração dos fatos, legando-se ao futuro sua interpretação e a eventual determinação das leis que os regiam. Por outro lado, a investigação ou criação artística é o campo no qual a formulação e a solução dos problemas de pesquisa ocorrem por meio das práticas artísticas e do entendimento da música como tal. Então aqui, né, coloco aqui alguns autores, né, que afirmam que os trabalhos desenvolvidos nos domínios da investigação artística estão comprometidos em tornar os conhecimentos e as habilidades implícitas dos artistas o mais explícitas possível, permitindo que sejam conhecidas e utilizadas por todos. Aí eu resumo, né, finalizo falando que, em suma, a investigação artística não visa tornar os artistas ou suas obras melhores ou mais verdadeiras, mas sim revelar a extensão de suas próprias práticas artísticas. Então, professor, a sua análise estava corretíssima no início, né? O que eu tento justamente é passar o que eu faço, mas o que eu faço é proveniente de tudo que eu vivi como músico, né? É parte de um ponto um pouquinho diferente. Por exemplo, eu não peguei um ritmo, fiz um levantamento dos ritmos, quais eram os ritmos, e aí eu decidi criar as obras, né? Na realidade, a questão é que eu sempre ouvi o choro de uma forma diferente, né? Não me agradava fazer o choro tradicional. Não que eu tenha algo contra ele. Ele só não me satisfazia como músico, entende? Então, assim, infelizmente, eu não tenho como responder, né, a respeito do Sandrone, porque eu nem sequer vou usar ele. A forma como eu vou descrever, né, preciso tomar cuidado para não dar spoiler para a Cris, porque ela está na minha banca. A forma como eu vou descrever é mais uma descrição de decisões, né, de como eu cheguei a essas decisões, influenciado por quê e quais caminhos eu percorro para tomar essas decisões. Percebe, professor? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente, tá? Não, ótimo. Assim, deixa eu te alugar mais um pouquinho só. Imagina, professor. Fica à vontade. Desculpa a todo mundo, mas é que realmente é muito instigante esse tema. E eu estava pensando, quando estava vendo o solo de bateria, principalmente, né? Aí eu fiquei pensando, choro contemporâneo, Camerata Carioca, Marcos Suzano,
né, que o choro carioca mantém então a instrumentação do choro tradicional, né? Joel Nascimento, bandolim, o Marcos Suzano no pandeiro, tal, mas pegando, vamos dizer, uma renovação harmônica, né? Através do Inhátegel, né? Do Uhum, Adamés, que é assim meio mentor do grupo, né? Isso a gente está falando década de 70, né? exato. Então, quer dizer, no exemplo do Camerata Carioca, que para mim assim, é o mais evidente dessa renovação do choro, mas não assim no grau que você leva, né? Até o seu o título da sua composição já é bem assim, aliás, os títulos estão ótimos, né? Você está sendo muito poético e certeiro nesses títulos, né? Mas a minha pergunta vem assim em relação à questão dos instrumentos mesmo, que os instrumentos não levariam assim a própria o idiomatismo instrumental, vamos falar assim, não situaria a sua composição, as suas ideias já não por exemplo, mais ligadas ao jazz, por exemplo, porque eu ouvindo a sua música sem saber que é sua, por exemplo, eu poderia dizer que ela é algum músico ligado a Hermeto Pascoal, por exemplo. Eu poderia, ele trabalhou lá com Hermeto, tal, é o Carlinhos Malta, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, ouvindo como um músico ouve e você fala, isso aí tem a ver com isso, né? Eu digo assim, Hermeto, porque daí o Hermeto vai fazer um choro, ele vai fazer um choro jazzístico, como o que você fez, né? Uhum. Então, assim, parece que na sua na sua composição e na sua tese, né, na verdade, você está quase que definindo o que é choro, entendeu? O choro tradicional seria esse essa a, a- o samba lá do Paulinho da Viola, né? Mas não me altere o samba tanto, tá legal, eu aceito o argumento. Mas, né? Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro e de um tamborim. Então, para ele, né, o samba tem que ter isso, ter cavaco, pandeiro e tamborim. E Uhum. assim, quer dizer, resumindo a pergunta, quer dizer, o fato de você ter uma bateria e não ter um pandeiro vai alterar muita coisa ou não? Quer dizer, porque o pandeiro, ao meu ouvido, vamos dizer assim, né? Eu Uhum. vou ouvir o pandeiro como um instrumento que remete ao trio de tambores do candomblé, entendeu? Então, e a gente pensa, a gente fala de Pixinguinha, né, no choro, mas a gente tem também a história do Pixinguinha como um frequentador de terreiro, um filho de santo, um conhecedor das cantigas dos orixás. Então, quer dizer, o choro do Pixinguinha é assim, muito mais africano do que a gente supõe. Quer dizer, essa história de que o choro é uma coisa europeia com assim essa mistura, essa musicalidade do choro tem muita africanidade ali, assim, que a gente acaba não percebendo, acaba naturalizando aquilo como uma coisa portuguesa, uma coisa, quer dizer, desse Rio de Janeiro português, entendeu? Mas na verdade é do Rio de Janeiro da pequena África, da Tia Ciata, do João da Baiana, que pegou e sintetizou aqueles toques de tambores no pandeiro de choro, entendeu? Uhum. Então, assim, você acha que eu estou viajando muito em classificar, por exemplo, essa sua. Se eu fosse um júri, por exemplo, se eu fosse um júri de um concurso de composição, né? Eu ia dizer que a sua composição é, assim, free jazz, Hermeto Pascoal, né? O Hermeto Pascoal, quando ele faz choro, ele faz exatamente isso que É. você fez. Então, professor, eu volto, assim, eu acho que tem algumas coisas que em algum momento eu espero que, né, fiquem claras, mas que são meio que inevitáveis nesse momento, né? Então, a primeira delas é, eu não estou fazendo uma cruzada contra o choro tradicional. Eu acho assim, eu acho que
só é possível a gente evoluir para algo novo ali, como eu coloco, né? Quando a gente tem ali um mínimo de embasamento, de conhecimento e tem uma estrada já bem consolidada, construída na tradição. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, outra coisa também que eu acho que precisa, espero que fique claro em algum momento, é porque, por exemplo, eu concordo muito com o Henrique Cases, né? Mas por vias um pouco distintas, né? Porque o Cases, ele é um cara que assim, ele rejeita de forma, assim, frontal essa comparação, né? De que o choro é o jazz brasileiro, né? É por isso que até quando o professor Luiz perguntou, né? Da questão do da, da, da importância, né, do choro na música brasileira, eu digo que ele não é o jazz na música brasileira, ele é o equivalente ao jazz na música brasileira, mas não o jazz brasileiro, de forma alguma, porque as coisas são muito distintas entre si, né? Agora, é inevitável voltar a falar do Pixinguinha, porque esse cara ele foi extremamente importante, muito importante. Assim como o Radamés, que por um acaso é o outro que tem. Eu tenho 3 músicas dele no meu segundo álbum, e não é à toa, né? Porque o Radamés também foi essa pessoa que transitava por vários mundos, né? Ele é um cara que fez música dita de tradição europeia, né? Música de concerto, fez muitíssimo bem, tem peças maravilhosas que ele escreveu dentro dessa linguagem, mas ele também é o cara que introduziu as cordas na música popular, popular mesmo, né? Ele tinha esse trânsito, né? E por ter esse trânsito, ele acabou trazendo, como você muito bem disse, inovações que, em alguns momentos, no caso dele, acho que é realmente muito mais harmônico o que ele ali propunha de diferente, né? Mas o Pixinguinha já fazia isso que eu estou fazendo. Porque quando o Pixinguinha lançou lá o Carinhoso e o Lamento, foi um alvoroço, ele foi criticado, ele foi xingado, as pessoas acharam aquilo um absurdo, porque ele fez um choro que tinha 2 sessões. Olha só que absurdo. Isso não é choro. Isso é muito bem documentado. Jornais, as críticas que ele recebeu. Como eu disse antes, né, o Pixinguinha, ele volta lá da turnê dele na Europa simplesmente fascinado com o som do jazz. E ele usou bateria. Ele usava bateria, né? Ele usava bateria. E para além disso, ele foi o primeiro arranjador de música popular, né? Não podemos esquecer que foi arranjador da Rádio Nacional, de todas as coisas interessantes ali do começo do século passado. Ele foi o cara que também introduziu os instrumentos de percussão tipicamente brasileiros, tipo tamborim, essas coisas, na música, né? Na música que se fazia, nos arranjos. Uma pena só que ele não escrevia, né? As partes de percussão, mas isso é notório também. Entende, professor? Então, assim, na realidade, eu não estou fazendo nada de novo, né? O novo, na realidade, que eu faço, que eu espero estar fazendo, é simplesmente seguir o caminho que essas pessoas seguiram. Por exemplo, Pixinguinha, ele não queria saber se aquilo seria ou não choro. Ele pensava, ele sentia aquilo que ele recebia de influência e usava o ambiente do choro para usar aquilo, né? O Hermeto Pascoal talvez seja uma versão contemporânea disso, né? Porque o Hermeto, para ele, música é música. Ele não pensa se é um choro. Ele, talvez, né? Para nós é impossível. Quando eu penso em choro, tem que ter alguns elementos ali. Tanto que o Dodecafonando, essa música, foi uma autoprovocação. Um dia eu peguei e parei e falei assim, o meu orientador lá de Portugal falava, ainda não percebo o que você faz de tão diferente em relação ao choro. Aí eu falei, puxa vida, então eu vou fazer um choro dodecafônico para ver o que sai disso, entendeu? Foi uma autoprovocação, né? Mas olha só, mas eu pensei em choro, peguei o dodecafonismo, que até acho que foi o Silvio, né, que perguntou aqui nesse sentido, né, a respeito de como eu trabalho isso, enfim. E falei, tá, como é que eu construo isso dentro do ambiente do choro? Percebe, professor? Então, assim, eu não estou realmente, assim, muito preocupado agora
se vão achar que é ou não é choro, né? Num primeiro momento, eu acho que as pessoas não acham choro, e eu agradeço muito pela sua gentileza em me comparar com Carlos Malta, com Hermeto Pascoal. Eu acho que eu não tenho dignidade e competência para isso, entendeu? Mas para mim, eu tomo como um elogio e sinal que eu estou fazendo algo num bom caminho, pelo menos, né? Mas muito mais do que isso, o que eu posso compartilhar com vocês é o porquê eu decidi fazer isso no choro, né? Porque na realidade tudo parte daquela boa e velha principal questão de uma qualquer pesquisa acadêmica, né? Qual era a minha inquietação? E a minha inquietação era que eu sempre transitei também pela música de concerto, pela música popular, das mais possíveis variantes que você pode imaginar, professor. E o choro, qual que é a minha ligação com o choro? Simplesmente o meu professor era filho de um chorão super famoso aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo no século passado. Primeira música que eu toquei na minha vida foi um choro. Então, essa coisa estava ali. Só que quando eu comecei a pensar mais artisticamente, e aqui surge, professor, uma outra questão, o pensar artisticamente, né? Que é uma outra coisa que a investigação ou pesquisa artística leva como ponto assim primordial. Qual é a sua motivação artística? Né? O que te move? Quais são as suas inquietações? Ela sempre parte, geralmente, de uma questão artística. Né? Quando eu comecei a pensar em o que eu queria fazer artisticamente, eu me peguei nessa situação. Eu gosto de jazz, mas eu não quero fazer o jazz tradicional. Eu gosto de choro, mas eu não quero fazer o choro tradicional. Eu gosto da música de concerto, mas eu não queria ser um concertista de música de concerto. Né? O que, que eu faço com isso então? Então é sinal, eu quero fazer uma coisa que tudo isso que eu gosto e que me influencia apareça. Só que, professor, em vez de fazer isso num ambiente do jazz, o jazz não é a nossa música. Por mais que a gente ame, não é a nossa música. Talvez tenha aqui uma coisinha de nacionalismo, talvez ali um negocinho ali no, sabe? O jazz não é a nossa música. A música de tradição europeia não é a nossa música. A gente sabe fazer muito bem, mas não é a nossa música. Então por que, que eu não faço dentro do ambiente que é nosso, que é da nossa música? Mas sem esquecer tudo aquilo que me forjou, que me forçou, que me transformou num artista e nada mais justo do que agora a minha criação artística eu trazer tudo isso à tona. Maravilha. Muito obrigado. Imagina. Obrigado você pelas perguntas. Samuel, você acha que dá tempo de responder a pergunta do Silvio? Dá sim. O Silvio tá por aí ainda? Tá aqui. Tá, tá. Então, vamos lá, Silvio. Agora eu tenho que fazer um exercício aqui de relembrar. Olha, Silvio, eu aconselho você a ler esse artigo, né, que tá lá na Epistemos, que é aquela revista lá da Argentina. Ele é de 2020. Se você der uma busca no meu nome, ele vai aparecer, tá? Ah, tá no livro dele, tá? O Luiz, é do livro dele, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. O Choro do Quintal ao Municipal, tá? Ó, você pode perceber Obrigado, mano. que ele foi um pouco usado. É aqui que ele fala, tá? Dessa questão que eu te falei aí. Tem um capítulo agora, que eu não vou lembrar qual que é, mas que ele coloca tópicos assim, do porquê o choro não é o jazz brasileiro. Isso, Ele era, fantástico, fantástico. tá? Obrigado. Imagina, que isso. Assim, como eu te disse, eu disse agora há pouco, eu nunca tinha feito nada usando o dodecafonismo. Nada. Já tinha tocado muita coisa, eu fiz muita música contemporânea também. Olha só, o balaio de gato que é a minha cabeça, né? Eu já fiz muito repertório de música contemporânea, já fiz coisas que usavam de fato. E como eu lhe disse, né? Como é que eu, a partir desse material, poderia criar alguma coisa? Então, se não me falha a memória, a série dodecafônica que eu usei, eu acho que eu peguei uma série dodecafônica de. Deixa
Schoenberg, se não me falha a memória, a partir de um ponto assim, a harmonia, a harmonia, o tempo inteiro está em cima da série dodecafônica. Então o que eu fiz, eu peguei cada nota da série dodecafônica, todos os acordes são do mesmo tipo, que é um acorde dominante com 13ª menor e nona a menor, se não me falha a memória. Todos os acordes da primeira parte são assim, tá? Ah, então, no caso, eu usei, tá vendo? Eu já inverti. Em vez do dodecafonismo para mim servir como material melódico, ele serviu como material harmônico. E a partir dali eu comecei a construir harmonias, tá? Aquela sessão, a sessão C, eu tenho certeza disso. A sessão C eu fiz em cima de um material modal do tema Impressions do Coltrane, tá? É o mesmo material, acordes inclusive, só que eu faço com inversões inclusive que dão mobilidade ali à linha do baixo, tá? Então foi essa coisa de, ao mesmo tempo que, como eu fugi daquela coisa da forma rondó, porque a forma rondó é muito comum, né? Eu não lembro agora, professora, se puder me ajudar, Cris, eu acho que tipo, é primeiro grau na primeira parte, acho que depois ele vai para quarto grau, se não me falha a memória, ele faz uma modulação, e depois é muito comum que a parte C seja, acho que em cima o quinto grau vira a tonalidade, né? É com isso que eles conseguem ali, se não é isso, gente, é muito próximo disso, tá? Me perdoem, agora eu não lembro decor mesmo. É com isso que eles colocam essa coisa de criar o contraste entre as sessões, é através de mudanças de tonalidade. E para eu conseguir essa coisa do contraste, eu também, mais uma vez, ao invés de usar uma ferramenta tonal, eu usei uma ferramenta que é de conceito diferente, né? Porque eu saio de um dodecafonismo que já não é tonal e vou para um modalismo que é muito menos tonal, percebe? Então, para mim, ele funcionou dessa forma. Eu peguei a série e a partir da série, de preferência, eu tentei não fazer o óbvio. Ou seja, série harmônica funcionando como material melódico, né? E sim, ele foi usado como material harmônico e de preferência o contraste ali, mais uma vez, conseguir através dessa coisa atonal, né? O conceito como um todo é atonal. Não sei se eu consegui responder direito, mas leia o artigo, porque lá no artigo justamente eu fiz uma análise musicológica. Então tá passo a passo o que foi, o que não foi, qual é o recurso e tudo mais que foi usado, tá? Obrigado, Samuel. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí na defesa. Obrigado, Silvio. Obrigado. Mais alguma questão para o Samuel? Maravilha. Depois a gente precisa conversar sobre essa atualização da metodologia, Samuel, que eu sei que a linha Aveiro está se transformando num epicentro, né, Sim. dessa renovação da metodologia da investigação artística, né? O Vitor Zaffer está fazendo com essa metodologia, né? Não sei o Fábio Melo se vai fazer. Enfim, a gente tem vários alunos, mestrandos e doutorandos tentando utilizar, né? Mas a gente sente estar correndo atrás de uma bola que está bem mais rápido. Vitor, você tem alguma pergunta para o Samuel? Ó, queria parabenizar primeiramente o Samuel pela pesquisa. Ah, querido. Coisa boa demais. Eu achei muito bacana porque a minha pesquisa, né, eu defini a pesquisa artística como a metodologia, e a gente também tem essa questão, né, do produto final. E eu achei interessante isso que você falou, uma coisa que me chamou a atenção sobre o olhar para frente, né? E aí o não olhar para trás pela questão musicológica e tal, né? Na minha pesquisa, a gente tem um olhar para trás que eu acho que é no sentido das tradições, né? Porque quando o que eu estou propondo é a gravação de uma trilha, né? E aí eu vou analisar todo o processo prático, né? A praxis do regente durante essa gravação, só que o tempo todo eu fico fazendo o contraponto com a questão da tradição, né? Então,
como que eram resolvidos, como que eram pensadas algumas questões e como que foi pensado isso lá na frente. Então eu faço esse diálogo o tempo todo, né? E no seu trabalho tem bastante essa questão também, né? Você tá falando do choro que tem toda essa tradição, né? Dos instrumentos, da forma, né? Da questão harmônica, e aí você propõe uma coisa nova e aí parte da análise para isso, né? Eu acho que a única dúvida, talvez, que me veio assim na cabeça, porque são muitas coisas, mas só para não me alongar muito, esse diálogo assim que você faz até para poder observar, para poder analisar, você parte de algum ponto específico assim, tipo, eu quero dizer algum ponto essencial do choro, né? Ou seja, primeiro o entendimento do choro para então fazer a sua análise. Tem alguma dica em relação a isso, como eu posso estabelecer esse diálogo? Vitor, eu não sei se eu consegui entender direito qual é o seu ponto, assim, específico. Mas assim, ó, tem alguns tópicos da minha tese que não estão nesse artigo e que vão ser, assim, essenciais para explicar pelo menos esse meu trabalho. E aí, Cris, na realidade, respondendo um pouco vocês dois, né? Muito dessa coisa que você falou, dessa atualização do conceito, vai vir com certeza com a tese. São coisas que eu estou trabalhando exatamente nesse momento aqui e que, por incrível que pareça, só agora, né, nessa reta mais que final da tese, elas ficaram claras para mim. Porque a nossa tendência, e eu não me excluo disso, e foi o grande embate que eu tive com o meu orientador lá de Portugal, foi fugir dessa nossa visão e influência e olhar totalmente fincado na musicologia. Totalmente fincado na musicologia. De novo, aqui não tem julgamento de valor, não estou falando que eu não gosto de musicologia, que a musicologia é isso. Não, 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 não. Não tem nada, nada, nada disso. Não, não tem aqui juízo de valor, tá? Mas o que se tem é, se eu permaneço dentro daquela lógica da musicologia que eu tentei descrever lá no artigo que eu li aqui para vocês, eu não consigo ter o olhar para aquilo que eu estou fazendo na investigação artística. E eles têm alguns parâmetros, não sei se vocês se depararam já com isso naquele material que eu mandei para vocês, que é muito a questão, o que conta é o remix, né, que eles chamam. Né? O importante é ter como resultado um remix. E desse remix tem que sair algo inovador, do ponto de vista artístico. Entendeu, Vitor? Então, se o que você está propondo, e esse remix, ele é um, por um acaso, acho que é o que vai acabar sendo a descrição do meu modelo prático-teórico, que é aquele modelo das esferas, né? É muito o que eles usam. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Eles usam esse modelo de esfera, né? Sendo que no meio o resultado final é o remix. Então, eu não lembro agora quais são os tópicos que estão, eu posso tentar procurar e achar e enviar para vocês. Mas eu lembro que o resultado final tem que ser esse remix, e desse remix tem que sair uma inovação artística, que possivelmente só vem de algo que é uma experiência corporificada, né? Então aí não adianta nada, por exemplo, quando eu tentei falar, eu vou criar algo dentro do choro. Tá, mas eu nunca toquei choro. Então não é assim, sabe? Eu pego elementos daqui, dali, misturo e pronto, ó, criei o choro odierno. Não, não é isso. É como eu disse, o choro estava ligado à minha trajetória musical desde o início, mas eu não sou chorão. Olha que coisa estranha isso. Eu não sou chorão, eu não sou o cara que vai na roda de choro. Eu não sei tema de choro decor, né? Se eu chegar lá com minha partitura na roda de choro, vão tentar me matar, vão me mandar embora, entendeu? Mas eu sempre tive envolvido com choro. Eu tenho essa vivência. Eu sempre escutei choro. Eu gosto de choro. Entende? Eu tenho essa coisa corporificada. Se eu não tivesse isso, eu possivelmente não conseguiria fazer a minha pesquisa dentro do campo da investigação artística. Percebe? Tá? Não sei, Vitor, se eu consegui ser claro. E assim,
você tem razão, a Cris também tem. É uma área ainda fluida ainda, né? Ela é muito nova, ela tem 30, se no máximo 40 anos. Se a gente compara com a musicologia, gente, musicologia tá aí desde quando, né? Muito mais tempo que isso. É uma área já muito mais estruturada, muito mais já é, resolvida, vamos colocar dessa maneira. E a gente ainda está tentando entender como é que isso passa. Tem muita coisa a ver com performance, né? É muita coisa, tá muito dentro da performance, mas a performance é uma coisa que há pouquíssimo tempo foi aceita dentro da área acadêmica, né? Não faz muito tempo. Então, assim, muita coisa tá por vir ainda, mas isso é o que é como eu consigo te explicar até esse momento, tá? Muita bola rolando, né? É, exatamente. Exatamente. Mas muito, muito legal, parabéns mesmo, pesquisa muito objetiva e esclarecedora e germinadora, né? Porque são bastante luzes que se acendem aqui pra gente. Que bom, que bom. Fico feliz de ouvir isso, Vitor. Maravilha. Como já são quase 8, vamos liberar o Samuel para jantar, né, Samuel? O Obrigado, Cris. Samuel, o Samuel é um futuro candidato para sua banca, o Vitor, Opa, será um né? prazer. Né? Boa. O Gabriel também namorou a pesquisa artística, né, Gabriel? Mas, Cris, só para você ter Oi. uma ideia, quando eu comecei a fazer o doutorado lá em Portugal, eu entrei na área de pesquisa artística. Ponto. Éramos, eu acho que mais de 15 doutorandos ali, tá? Eu acho que eram quase 20 na realidade. Apenas eu e mais uma moça do México continuamos dentro da pesquisa artística. Todo o resto, quando os professores começaram a apertar, sabe? Não, mas peraí, né? Vamos lá, vamos ver esse negócio, é mesmo, não sei o que lá, e contestar. Foi um para etno, o outro foi para musicologia, sabe? Alguns pararam o doutorado, entendeu? Na pesquisa artística ficou apenas eu e a Marisa, ela chama, que é uma flautista lá do México, que inclusive talvez já tenha até defendido a tese dela essa altura aqui. Só para você ter uma É, ideia não, como é que isso imagina. é uma coisa ainda em Um construção, sabe? angu de caroço, como diz lá em É, Minas, é sim, né? é sim, é sim, é sim. Então tá, Samuel. Muito obrigada por Eu que esse agradeço. papo. Vitor, se puder ligar de vez em quando para Samuel, para a gente poder, né, conversar.